Mais alguém? Não? Então, muito bem-vindos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler verso de número 20. Versículo que dará base para a nossa reflexão hoje. 2 Coríntios, capítulo 1. Versículo 20. Diz assim: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, também é por meio dele, ou seja, Cristo, que o amém é dado para a glória de Deus por nosso intermédio. Senhor, nesse primeiro domingo do ano, nós queremos nos reunir aqui como tua igreja, porque reconhecemos que o Senhor é Deus, que só chegamos aqui porque o Senhor teve misericórdia de nós, e que só viveremos para a tua glória, e seremos abençoados nesse novo ano que se inicia pela tua graça. Por isso, se lembra de nós já nessa manhã, se lembra de nós já nesse primeiro domingo do ano que nos reunimos aqui como teu povo, e decreta, derrama a tua bênção sobre a tua igreja, para esse dia e também para esse ano. Fala conosco, porque mais uma vez oramos a ti, em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. O que nós podemos esperar de Deus para esse ano? E não apenas para esse ano, mas para a vida. Certamente promessas de Deus se cumprirão nesse ano que chamamos de 2026, porque são coisas que Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Como diz Números 23, 19, Ele não é homem para que minta. Tendo Ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. Se Ele prometeu, no tempo certo, Ele há de cumprir. Agora, o problema, irmãos, é quando nós confundimos sonhos, desejos, aspirações pessoais, individuais, com promessas de Deus. Coisas que, sim, Deus pode atender. Sim, Deus pode fazer acontecer, e geralmente Ele faz porque Ele se agrada em abençoar, Ele se agrada em dizer sim para tudo que de fato é bom, Ele se agrada de atender os desejos dos seus filhos, mesmo aqueles que não são estritamente necessários, mas como um pai generoso, um pai que se alegra com a alegria do seu filho, Ele sim, Ele geralmente atende, mas pela sua bondade, pela sua graça, não necessariamente porque Ele prometeu. Então, é necessário a gente perguntar nessa manhã, afinal de contas, qual de fato é a natureza das promessas de Deus? O que de fato Ele prometeu? Isso é promessa, para que a gente saiba então o que a gente pode de fato esperar de Deus, não apenas para esse ano, mas para a nossa vida.
Uma primeira verdade a respeito das promessas de Deus é que elas vão além de nós mesmos. Você pode dizer assim para mim: pastor, Deus tem promessas para mim. Bom, se você ouviu algo de Deus e entendeu isso como uma promessa, isso é entre você e Deus. Não vou entrar no mérito da questão. Mas quando nós vamos para as Escrituras, o que a gente percebe? Que quando Deus comunica uma promessa a alguém, essa promessa vai além desse alguém. Não se finda nesse alguém, mas tem como propósito alcançar mais gente, ainda que por meio desse alguém. Por exemplo, quando Deus diz assim a Abraão, Gênesis 12, 2-3, farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Ou seja, a promessa não era apenas abençoar Abraão, mas fazer de Abraão uma bênção, não apenas para ele mesmo, não apenas para a família dele, o seu núcleo familiar, mas para todas as famílias da terra, incluindo a minha e a tua. Por isso que somos abençoados hoje em Cristo, porque por meio de Abraão veio a semente, veio a descendência da qual nos chegou o Messias. Então a bênção não era só para Abraão, a promessa não era só para aquela família. Quando Paulo está para naufragar numa navegação, um anjo do Senhor aparece a ele, lhe faz uma promessa: Paulo, não temas, é necessário que compareça perante César, e Deus lhe concedeu a vida de quem? Só a tua? A vida de todos os que navegam contigo. Então a promessa de livramento era assim para Paulo, porque havia um propósito dele chegar a Roma e ali testificar de Cristo, do Evangelho. Mas essa promessa não alcançava só Paulo, todo mundo ia afogar e ele milagrosamente seria salvo, para testemunhar que ele foi salvo porque ele serviu o verdadeiro Deus. Não, a salvação se estendeu para todos que estavam com ele, fossem aqueles crentes ou não crentes. Então veja, a promessa de Deus pode passar por nós, mas não se finda em nós. Não tem como porto final somente nós mesmos, porque Deus quer abençoar não apenas a nós, mas além de nós. Jesus disse que Deus amou o mundo. Então o seu propósito não é nos fazer apenas objetos das suas bênçãos, mas instrumentos. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Não só para você mesmo, não só para a sua casa, mas para o maior número de pessoas possível, porque aí sim você cumpre a promessa de Deus, não só para a sua vida, mas para o povo de Deus. Mas há uma segunda verdade a respeito das promessas de Deus: elas são recebidas por graça, não por conquista. Se você abrir, por exemplo, Gálatas 4,18, vai dizer assim: pois se a herança provém da lei, já não provém mais da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Aí no versículo 29, continua: se sois de Cristo,
então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Herdeiro não conquista a herança. Herdeiro recebe a herança. É graça, não é conquista. Então, se eu disser assim ao meu filho: olha, presente que o papai te prometeu está lá no quarto, no seu quarto. E aí ele considerar que o correr até o quarto, o desembrulhar do pacote, o tirar o presente da caixa é uma conquista? Ok. Mas o que adiantaria tudo isso se primeiro o presente não lhe tivesse sido dado? Então, antes da gente, entre aspas, conquistar Canaã, Canaã precisa nos ser dada. Porque a gente só pode receber aquilo que é de Deus se Ele nos der. Por isso que Deuteronômio 11:31 disse assim: pois estais para cruzar o Jordão e entrar para tomar posse da terra que o Senhor Deus, vosso Deus, vos dá. Vos dá. Por que a gente precisa saber disso? Para que quando a gente receber uma das promessas de Deus, a gente não empine o nariz, olhe com olhos altivos, bata no peito e diga: eu mereci, eu conquistei. Mas a gente dobre os joelhos, coloque o rosto no pó e diga: bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Jesus, e saia entoando o hino: maravilhosa graça de Jesus. Porque o que recebemos, o que temos, nos foi dado como presente, como dádiva, como graça, e nós louvamos a Deus por isso. Agora, as promessas de Deus, segundo as Escrituras, geralmente, são relativas a coisas que normalmente a carne não aprecia. Porque você sabe que para a gente apreciar algo, a gente primeiro precisa ser iniciado nesse algo. Tem coisas que a gente só aprecia se primeiro a gente experimenta, se a gente é educado. Por exemplo, música clássica. É necessário ter os ouvidos educados, treinados, para poder apreciar. Artes plásticas, por exemplo. Tem gente assim que olha e fala: ah, isso daí é só rabisco. Não tem a sensibilidade desenvolvida para discernir um rabisco que de fato é só um rabisco, e um rabisco que tem expressão de arte. A mesma coisa em relação às promessas de Deus, que no Novo Testamento tem três, pelo menos, como as principais. O Espírito Santo: envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. A vida eterna. E a promessa que Ele nos fez é esta: a vida eterna. 1 João 2:25. Os novos céus e a nova terra,
Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. 2 Pedro 3,13. Nós que já experimentamos das coisas de Deus, fomos iniciados nelas, estamos em Cristo. Nós ouvimos essas coisas, o Espírito dentro de nós exulta, e nós dizemos então, amém, aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas quem não ouve e diz, é isso? Porque para apreciar as coisas de Deus é necessário primeiro ser experimentado nas coisas de Deus. Porque senão, além de não apreciar ainda, deprecia. É como uma senhora que estava entregando folhetos numa praça, e ela foi entregar então um folheto para um grupo de homens que estava ali assentado. E quando ela foi entregar assim, um deles perguntou, é dinheiro? É dinheiro? Ela disse assim, é melhor do que dinheiro. Mas será que eles concordaram? Por isso que o Pedro vai dizer assim, desejai ardentemente o leite espiritual, como recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Você já provou que o Senhor é bom? Então prove mais uma vez nessa manhã. E por fim, irmãos, por fim, todas as promessas de Deus, seja quais forem, estão em Cristo Jesus. Como a gente leu aqui nesse versículo 20, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, é também por meio dele que o amém é dado para a glória de Deus por nosso intermédio. Pode ser que o Paulo estivesse aqui dizendo que todas as promessas referentes ao Messias se cumpriram em Cristo. Pode ser que o que Paulo está dizendo aqui é que Cristo não é inconstante. Hoje ele diz, se creres em mim, tende a vida eterna. Aí amanhã, eu vou pensar direito, não sei não. Mas o que ele está dizendo aqui, de fato, como garantia é, todas as promessas de Deus, sim, se cumprem em Jesus. Todas as promessas de Deus, sim, estão em Jesus. Todas as promessas de Deus, sim, são para os que estão em Jesus. Por exemplo, nós que estamos aqui nesse templo, nós desfrutamos destes bancos? Sim. Nós desfrutamos do som desse piano, do cântico, desse coro? Sim. Nós que estamos em este lugar, nós desfrutamos de tudo que Deus está fazendo aqui? Sim. Nós que estamos em Cristo, nós desfrutamos do Espírito Santo? Sim. Nós que estamos em Cristo, nós desfrutamos da sua salvação? Sim. Nós que estamos em Cristo, nós desfrutamos do privilégio de sermos chamados filhos e filhas de Deus? Sim. E Deus é tão bom que em Cristo Ele disse sim também a outras promessas
das quais podemos dizer o amém, de modo que se você me perguntar, pastor, nesse ano de 2026, eu vou ter a provisão do Senhor? Sim, porque ele diz em Filipenses 4,19, o Paulo, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória, em Cristo Jesus. Se você me perguntar, pastor, esse ano eu vou ter instrução para que caminho tomar, em cada decisão? Sim, porque ele prometeu no Salmo 32:8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Pastor, em Cristo, se porventura em algum momento eu errar o caminho, vou receber perdão? Sim, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas não abuse dessa promessa. Pastor, nesse ano, em Cristo, eu vou poder contar com a sua presença? Sim, ainda que nem sempre a gente a perceba. Eu lembro de um garotinho que um dia se perdeu num supermercado, e aí começou a andar pelos corredores, e não encontrava nenhum rosto conhecido, e aí quando foi se desesperar e começar a chorar, olhou para trás, e quem estava lá? O seu pai. Estava lá o tempo todo, o seguindo, ainda que ele não o percebesse. Jesus vai estar presente conosco, ainda que nem sempre a gente veja, perceba ou sinta. Isso, contudo, não significa que Ele não está presente, porque Ele prometeu: e eu estarei convosco. Quantos dias, irmãos? Todos os dias. Até o final de 2026, até o fim dos tempos. Temos a promessa da presença do Senhor. Não que não vamos passar por vales, não que não experimentemos aflições, mas que não estaremos sozinhos. E nessa manhã, irmãos, aqui nessa mesa, nós também vemos duas promessas. Uma que já se cumpriu, porque Jesus já veio, já morreu pelos nossos pecados, já derramou o seu sangue conforme promessa. E uma que ainda vai se cumprir, porque Jesus disse que não vai tomar do suco da vide enquanto não estivermos lá com Ele. E o apóstolo Paulo vai dizer que todas as vezes que partimos do pão, todas as vezes que bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então, confiados nessas promessas, é que celebramos hoje a ceia do Senhor, no nome do Senhor e para a glória do Senhor. O nome de Jesus, em quem estão todas as promessas de Deus. Amém. Quero convidar aqui então os diáconos, que vão nos ajudar na celebração da ceia.
Vamos todos nos colocar de pé. Você sabe que a ceia é um memorial que fazemos para relembrar o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Você que já recebeu dessa promessa da salvação por meio da fé no seu nome, quando você o confessou publicamente e confirmou a sua confissão em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, descendo as águas do batismo, você está convidado à mesa do Senhor. 514 do HCC. Vamos nos colocar de pé. O primeiro elemento é o pão, que simboliza o corpo de Cristo. Você precisa desrosquear aí 2 vezes. Primeiro separar os elementos, depois abrir a tampinha aí do pão. Vamos orar antes de participarmos desse primeiro elemento. Nosso irmão Décio. Pai querido, Pai eterno, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por este momento.
que podemos, ó Deus, em memória de Ti, ceiar em comunhão com os irmãos. Obrigado, Deus, que o Senhor enviou o Seu Filho amado, Jesus Cristo, enviado para a cruz, e na cruz todos os nossos pecados foram lavados. Muito obrigado, Deus, por este dia, e em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos comer todos? O segundo elemento é o suco de uva, simboliza o sangue de Jesus derramado em nosso favor na cruz. Antes de o bebermos, vamos orar com nossa irmã Marília. Querido Pai, muito obrigada por essa oportunidade de rememorarmos, de vivermos e de agradecermos pelo Teu sacrifício ali na cruz para nos salvar. Fazemos isso, Senhor, sempre em memória de Ti, com coração alegre, agradecido, Senhor. E pedimos, Pai, que em 2026 nós possamos viver as Tuas promessas na nossa vida, Senhor, individualmente. Somos gratos. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Vamos beber todos. E vamos encerrar esse momento solene. Mais uma estrofe desse hino. Terceira estrofe. Amém. Louvado seja o nosso Senhor por tudo que Ele conquistou lá na cruz por nós e recebemos como graça. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos abençoe, você pode se assentar.